paz do Senhor, povo de Deus. Tem uma palavra para você nessa tarde. Se encontra em Atos 3. A cura de um coxo. Certo dia, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. E estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam pelo pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e anda." Em seguida, Pedro pegou pela mão direita do homem e ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e o tornozelo deles ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. E quando perceberam que era aquele homem, aquele mendigo, que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Meus irmãos, fala que numa oração que Pedro e João iam orar naquele templo, algo aconteceu diferente. Aquele homem que era levado todos os dias para pedir esmola, ele necessitava de alguém para levar ele. Mas tem um porém. Aquela esmola nunca mudava a situação nunca mudava a situação dele. Porque quantas esmolas aquele homem não recebeu, mas a situação dele continuava a mesma. Porque eu vou dizer para você quantas pessoas estão lá fora pedindo uma esmola, quantas pessoas estão lá deitadas no meio da rua, e quando alguém passa, o que é que você tem para oferecer? Será que você vai oferecer só uma moeda? Será que você vai oferecer só alguma coisa? Mas aquele homem, ele não ofereceu, não foi moeda, ele ofereceu uma coisa sobrenatural, porque aquele homem, ele não necessitava de moeda, aquele homem necessitava de algo maior, porque quando as pessoas davam a moeda a ele, todos os dias ele ia atrás ainda, porque não mudava a situação. Mas alguém, Deus, ele quer te usar para alguém, porque o que você tem dentro de você não vai ser moeda, vai ser uma coisa direcionada do Espírito Santo, que é o poder. O que é que você tem para oferecer para as pessoas que estão lá pedindo uma esmola? Porque numa atitude que Pedro e João fez, mudou a vida daquele homem. Ele não ofereceu mais moeda, ele ofereceu o que ele tinha. O que ele tinha? O poder do Espírito Santo. O que eu tenho, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho nessa tarde eu te dou. Se levanta, se anda. Eu não sei se você está estacionado, eu não sei se você está parado. Porque quantas pessoas não estão te vendo agora triste, desanimado? Mas nessa tarde, pelo poder do nome de Jesus, levanta e anda. Porque quando aquele homem recebeu aquele milagre, as pessoas que viram ele há muito tempo pedir esmola, ficaram admirados, porque aquele homem entrou para a igreja, ele entrou para orar, porque uma coisa que ele não fazia, já estava acostumado a fazer aquelas mesmas coisas. Mas nessa tarde, Deus está dizendo para você: filha, filho, levanta e anda. Amém? Que Deus possa abençoar com essa palavra em nome de Jesus. Amém.